Olá, bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Lembramos que este é um programa interativo e, portanto, nós contamos com a participação de todos vocês através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 30 44 2975 e a sua ligação pode ser a cobrar. Aliás, a gente sempre tem que lembrar, este é um programa feito por vocês e para vocês. Logo, contamos com o seu apoio e com a sua pergunta. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante também, que é a questão da vacinação. Nós vamos estar falando sobre o calendário vacinal. E para isso, nós convidamos a enfermeira Deronice Ferreira de Souza, que vai trazer esse assunto que nós vamos aqui estar conversando. Esse vai ser um programa com um formato aproveitando as dúvidas que vocês mandaram, encaminharam para nós e, portanto, vai ser bastante ágil. A história da vacina começa no final do século XVII e, se eu estiver errado, a Deronice vai me corrigir depois. Quando, em decorrência da observação dos chineses, que os sobreviventes, após um ataque de varíola, não voltavam a ter a doença. Isto levou que os povos tentassem se contaminar de uma forma mais branda e esse ato foi chamado de variolização. A observação de Jenner, um médico inglês, vendo que ordenhadoras contaminadas com cowpox, doença do gado que produz pústulas semelhante à varíola, mas que não matavam os animais, e aí essas pacientes tinham uma certa resistência a mais. Então, a observação para nós vale muito. Após algumas experiências, constatou então Jenner serem essas pacientes refratárias à varíola. No Brasil, a história da vacina tem início em 1804, com a vacina contra a varíola, mas é em 72 que nasce o Programa Nacional de Imunização, que é um programa do Ministério da Saúde do Brasil. Em 88, com a criação do SUS, é preservado, então, o legado relativo à vigilância e imprime um novo rumo às histórias das práticas vinculadas à vigilância epidemiológica no país. Deronice, seja bem-vinda e eu quero que você faça a sua saudação inicial e depois nós vamos começar a conversar aqui. Paulo, primeiramente eu quero agradecer o convite, estou muito satisfeita de estar aqui e poder colaborar, de alguma forma, falando sobre o calendário vacinal. Como você disse, a vacina ela é de extrema importância para a humanidade, por quê? Porque ela nos previne de doenças. Tudo começou mesmo com a observação de Jenner, onde ele percebeu a importância de você se proteger contra uma doença. E a varíola, ela matava, Ela era uma doença transmitida para muitas pessoas e ela tinha um alto índice de mortalidade. E a gente percebe que com a introdução da vacina, o número de pessoas que contraem a doença e de mortalidade, eles caem. E com a criação do Programa Nacional de Imunização, em 1973, o que ocorreu? Ele unificou as ações de vacinação em todo o nosso território nacional. E para quem não sabe, o nosso programa ele é reconhecido mundialmente pelo seu sucesso. Nós já conseguimos erradicar a varíola, nós já conseguimos eliminar do nosso meio a poliomielite, que é assustadora porque deixa sequelas terríveis. Quem não conhece alguém que no passado contraiu a poliomielite e ficou sequelado, e hoje, felizmente, com todas essas atividades, nós não temos mais essa incidência no nosso meio. Então, a vacina foi um grande avanço para todos nós. E nós estamos falando de prevenção. E se a gente pode se prevenir de uma doença, não é melhor do que ficar doente? Sem dúvida. E aí, quais seriam os objetivos principais, então, do Programa Nacional? Então, os objetivos do Programa Nacional de Imunização, a primeira coisa é nos proteger de uma determinada doença que tem a vacina, individualmente. Isso a gente diz que são as ações de rotina. Aquela sala de vacina que tem lá na UBS. E também, coletivamente. Isso quando nós falamos das campanhas nacionais
de vacinação. A gente está agora, né, com a vacina da gripe, que nós fizemos no período para pessoas, né, com idade igual a maior do que 60 anos, para crianças, para gestantes, indígenas, doentes crônicos, trabalhadores da saúde. É uma coisa que até quero aproveitar o espaço e falar para aquele trabalhador que ainda não recebeu a vacina da influenza, ele ainda pode estar procurando uma unidade básica de saúde e ele pode se imunizar contra a gripe. A vacina é anual, porque a eficácia da vacina ela dura um período que vai em torno de 9 meses, mais ou menos, então depois ela tem o seu declínio, por isso que ela é anual. Então quem tomou o ano passado tem que tomar esse ano, tem que tomar o ano que vem e assim vai. Que bom, nós vamos lá... Mas desculpa, você me perguntou dos objetivos, né? Isso. Um deles é isso que eu te falei, que é nos proteger das doenças, ou individualmente ou coletivamente. Outro é você evitar o quê? Que a nossa população adoeça. Então você vai ter o quê? Você vai ter um impacto no índice de morbidade. E também, consequentemente, você vai diminuir os índices de mortalidade. Então isso é muito importante. E quando você tem uma população protegida, o que você faz? Você quebra a cadeia de transmissão da doença. Então é como se você tivesse uma barreira de pessoas protegidas e você evita que aquele que não se protegeu venha a adquirir a doença. E para isso, o que é importante lembrar a todos? Que você precisa ter altas coberturas vacinais. Eu preciso vacinar um mínimo de pessoas da nossa população para que a gente possa criar essa barreira de proteção. E isso tem que ser de uma forma homogênea em todo o nosso município. Você teria, assim, um calendário de vacinação ideal? Existe alguma coisa assim? O calendário de vacinação ideal, né, é aquele calendário que, primeiramente, ele tem que causar impacto nas doenças da qual ele se propõe proteger. É a primeira coisa. A segunda coisa é que eu, você e a nossa população, ela acredite naquele calendário. Então a população possa falar que bom que eu tenho essas vacinas e que eu possa estar me protegendo contra essas doenças. Outra coisa é que ele seja o quê? Otimizado. Então que eu evite que aquele responsável pela criança ou mesmo uma pessoa que trabalha vá várias vezes desnecessariamente a uma sala de vacina. Então ele tem que ter o número de doses, né, eficazes para a proteção e que ele reduza a sua visita dentro daquele local. Porque hoje a gente sabe que as mães trabalham, nós também trabalhamos, então a gente precisa, né, não ir toda hora numa unidade básica. Não sei se deu para... Com certeza. E nós vamos até explorar um pouco isso, porque, como eu falei, nós vamos fazer um programa baseado nos questionamentos, nas perguntas feitas pelos trabalhadores. Então, acho que isso vai ser muito legal. Lembramos que o programa Saúde em Questão, ele é transmitido pelo canal profissional da Rede São Paulo Saudável. E ele é um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde, e, portanto, vocês podem participar através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou a cobrar pelo telefone 30 44 29 75. Eu sou Paulo Fernando, sou presidente do Conselho de Ensino e eu vou, então, transmitir o seu questionamento. E hoje, como eu estava explicando, nós já pegamos alguns questionamentos, algumas perguntas, e nós vamos fazer, assim, uma bateria, um sabatinado aqui com a Deronice, que está disposta a responder todas as perguntas, né, Deronice? Então, sim, assim, primeiro eu já fiquei satisfeito de saber que a vacina ainda da gripe está disponível. Sim. Né? A gente sabe, tem alguns colegas, alguns trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados realmente. A gente percebe quando vai aos hospitais, ainda tem gente que não teve essa oportunidade. Então procure e vá se informar, porque ainda é possível você ser vacinado. Sim, ainda é possível. Está, sabe, nas salas de vacinas, aquele hospital que tiver profissional que possa vacinar dentro do seu local de trabalho, ele pode entrar em contato conosco, a gente fornece as vacinas. Então, se ainda tiver alguém nessa situação que não se vacinou, pode entrar em contato conosco. Bom, eu vou começar então lendo as perguntas para você, Deronice. A primeira pergunta.
Vacina é coisa para criança. Portanto, eu sou adulto, não preciso tomar vacina. Olha, Paulo, esta pergunta é uma pergunta que eu acho extremamente importante. Porque há algum tempo atrás, não sei se você lembra, vacina parecia coisa para criança. Então, o que a gente mais percebia? Que quando as mães tinham suas crianças pequenas, elas procuravam a sala de vacina. E que o adulto não precisava receber a vacina. Hoje a gente vê que não é bem assim. Nós temos o calendário para a criança, nós temos o calendário para o adolescente, para o adulto, para o idoso e para a gestante. Então, você percebe que a imunização, ela faz parte de toda a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter sempre uma vacina para estar tomando. Dironice, tem uma enfermeira perguntando o seguinte: eu tenho um bebê de 4 meses. Eu tomei minha vacina contra a gripe, mas não quiseram vacinar o meu bebê. Bom, deixa eu explicar para ela. Não é que não quiseram vacinar o bebê dela, né? Esta vacina, ela está recomendada a partir do 6º mês de idade. Abaixo dessa faixa etária, ela não tem eficácia. Então, essa criança não vai ter a proteção. Então, por isso que ela é feita a partir do 6º mês de idade. Ok. E depois tem uma pergunta de um rapaz de 23 anos que fala o seguinte: eu não tomei a vacina contra hepatite B. Eu posso ir ao posto de saúde e pedir para tomar a vacina de hepatite B? Ele não só pode, como ele deve tomar a vacina da hepatite B. Se ele ainda não tomou nenhuma dose, né, ele vai iniciar o esquema da vacinação, que consiste em 3 doses para ele estar protegido. E uma coisa importante lembrar aqui, Paulo, é que nós tivemos o quê? A faixa etária estendida até 29 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 30 anos. Então, as pessoas menores de 30 anos, elas podem procurar uma unidade básica para tomar a vacina da hepatite B. E você sabe que ela é extremamente segura, ela protege, né, contra a hepatite B. É a única das hepatites que tem, a única não, porque tem a hepatite A também. Mas assim, que você pode ter proteção. Então, ela é gratuita, está na unidade básica, é só ir lá e se proteger. Agora me ocorreu uma pergunta: hepatite B e a vacina de HPV, você vê também no futuro a possibilidade disso ser fornecido? Bom, então, como é que eu posso estar te falando? A vacina do HPV é uma vacina extremamente importante, ela já se encontra na rede privada, na rede pública ainda nós não temos o acesso a ela. Está sendo feito um estudo, porque você sabe assim, que para a introdução de novas vacinas no calendário é feito um estudo epidemiológico, financeiro e de produção desta vacina. Quando nós falamos no Programa Nacional de Imunização, você fala de vacinar, né, um universo muito grande. Claro. Então, isso está sendo pensado, não sei para quando, né, isso vai ser introduzido no nosso calendário, mas nós tivemos grandes avanços. Nós tivemos já a introdução da hepatite B, estendendo a faixa etária para menores de 30 anos, a introdução da meningo C, que antes você tinha na rede privada ou somente nos CRIs, para algumas indicações, a pneumo 10 e provavelmente agora no mês de agosto nós vamos ter a introdução da vacina pólio inativada, que é a IPV, que vai fazer parte do nosso calendário básico na rede pública. E a gente pode dizer que a vacina ela é 100% eficaz? Olha, Paulo, seria bom, né? Se a gente pudesse garantir que ela é 100% eficaz. Mas você sabe que não é bem assim. Tem vários fatores, além, claro, do imunobiológico, tem o fator pessoal de cada um de nós, que pode responder bem ou não a um determinado, né, agente. Então, você pode ter o problema da própria vacina. Então, eu não posso te garantir que isso seja 100%, mas eu posso te dizer que a maior parte das nossas vacinas, ela gira em torno de 80%, 90%, 95%, às vezes até mais de eficácia. E aí vem mais uma pergunta. Quando eu posso tomar vacina e quando eu não posso tomar vacina?
Ah, você está me perguntando das contraindicações, né? Então, assim, as contraindicações, elas são raras. Então, é aquela geral, até para qualquer medicação, se você for pensar. Então, se eu tiver uma reação muito violenta a qualquer um dos componentes daquela vacina, que eu saiba, né? Então, eu já tive algum choque anafilático. Isso é uma contraindicação. Eu tenho alergia a ovo. Então, isso é um mito que existe com relação à alergia a ovo. Na realidade, não é uma simples alergia. É uma reação anafilática ao ovo. Então, as pessoas que tiveram uma reação grave, é isso. Aí sim, essas pessoas elas não devem tomar a vacina, né? Ou então, se eu tomei a vacina anteriormente, tiver alguma reação muito violenta, aí eu contraindico. Agora, existem vacinas, né, na nossa rede, que elas são de vírus vivo atenuado. Essas vacinas, se eu for indicar para uma pessoa, ou uma gestante, ou uma pessoa imunodeprimida, né? Imunodeprimida seria aquela pessoa que está com uma deficiência do seu sistema imunológico, por uma neoplasia, ou por uma dosagem alta de um imunodepressor, né? Aí, esta pessoa eu tenho que ter precaução e aí eu contraindico a vacina. Eu falei gestante porque, assim, a gestante, ela tem que ser avaliada, né? Melhor avaliada, quando você vai fazer uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, a gente orienta a esperar e depois fazer. Existe aqui uma pergunta de uma gestante. Ela pode tomar qualquer tipo de vacina? Existe um calendário específico para gestante? Existe. Finalmente existe um calendário específico. Eu que o diga. Você que o diga, né? Então, assim, a gente já sabe que rotineiramente nós fazíamos o quê? A dupla adulto, que protege contra o tétano e a difteria. Então, a gestante ela tem um esquema, se ela nunca tomou a vacina, de 3 doses. O que agora faz parte do calendário é a proteção para a hepatite B. E quando é no período do outono ao inverno e ela estiver gestante, ela também tem acesso à influenza. Lembrando, uma coisa que é importante lembrar, que assim, quando a gente completa o esquema para a vacina duplo adulto, a gente dá sempre um intervalo de 10 anos para você tomar o reforço. No caso de gestante ou no caso de ferimentos graves, este intervalo ele é reduzido para 5 anos. Então, você reduz para 5 anos. Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta é interessante. Eu faço um pré-natal com um médico de convênio e ele não me deu ou não me prescreveu a vacina de tétano. Ela é obrigatória? Olha, a gente, né, sempre orienta que se faça. Geralmente, o médico particular, ele não vê risco, né, daquele bebê vir a contrair o tétano neonatal. Mas a gente nunca sabe. Então, a vacina está aí. Ela sabendo, ela pode procurar a unidade básica, fazer as 3 doses e se proteger. Porque você pensa sempre na gestante, no tétano, na proteção do tétano neonatal. Exato. Mas ela também pode pensar nela como pessoa, né? Afinal de contas, ela vai ser submetida a uma cirurgia. A uma cirurgia? Seja ela um parto por via vaginal, seja um parto por via abdominal, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Então, daí está indicado a importância. Febre amarela. Febre amarela, ela é endêmica em algumas regiões, não é isso? E aí, a pergunta vem, estou indo para Manaus. Eu devo me vacinar de febre amarela? Meu bebê tem 9 meses. Ele pode também tomar? Então, a vacina deve tomar? Da febre amarela, ela está indicada, né, para ser aplicada a partir do 9º mês de idade. Então, você faz a vacina. Neste caso, o bebê dela tem 9 meses, a vacina está indicada. Ela não falou a idade dela, mas provavelmente é uma jovem, esta pessoa, né? Então, ela também tem indicação para tomar a vacina da febre amarela. Lembrando que a vacina da febre amarela você toma e você também sempre vai dar um intervalo de 10 anos para você tomar o reforço. Então, ela tomando agora, ela tem que, né, depois dar esse tempo. E uma coisa importante que eu gostaria de falar para as pessoas, que todos nós, quando vamos a uma unidade básica de saúde para iniciar um esquema, a gente sempre vai receber uma caderneta de vacina. Essa caderneta de vacina... Tem gente que tem um caderno, né?
Então, ela tem que ser caderno. considerada como um documento, como o nosso RG. Então, é de fundamental importância que a gente guarde, né, esta caderneta, porque quando você for numa unidade básica, você sempre vai estar comprovando as doses que você tomou no decorrer da sua vida. Se você perder, né, esta caderneta, você até pode, de repente, ir naquela unidade que você tomou e fazer um resgate das doses que você tomou anteriormente. Mas pode ser que não, você está numa outra cidade e aí você tem que tomar todas as doses novamente. Agora, não tem uma idade máxima para se fazer a vacina de febre amarela. Você falou, ela é jovem, mas... Olha, a gente pede para que as pessoas, né, os idosos, eles antes de tomar a vacina, isso é uma precaução. Tá. Que ele passe antes com o seu médico faça uma avaliação, veja se ele está em condições para ele estar tomando. Lembrando que nós já conversamos aqui das contraindicações para as vacinas de vírus vivos atenuado. Uma delas é a imunodeficiência, lembra que eu comentei com você? Ou então uma medicação que faça com que você tenha, né, uma queda na sua imunidade. Então, é importante esta avaliação. É uma precaução apenas. Ok. E aí eu posso tomar quantas vacinas no mesmo dia? Olha, no mesmo dia, você tendo local para a aplicação, você pode tomar várias, né? O problema é que, assim, às vezes a gente acaba até não tendo mais local para aplicar, mas você pode tomar praticamente todas. A única precaução que a gente dá é quando você toma uma vacina de vírus vivo atenuado hoje e você não tomou a outra de vírus vivos atenuado neste mesmo dia. Exemplo, SCR e febre amarela. É um exemplo. SCR é sarampo, cachumba e rubéola. Isso. Tá? A gente falar, porque senão... É, para as pessoas entenderem, né? Até desculpa, porque a gente acaba usando a sigla no dia a dia. Aí você tomou hoje a SCR. Daqui a 3 dias ou 4 dias, na sua firma, falam para você assim, Paulo, você vai ter que ir para a África ou para o Peru. Aí você fala, eu tenho que tomar a vacina da febre amarela. E aí você não tomou quando você tomou a SCR. Então, assim, a recomendação é que sempre se dê um intervalo, né? Entre as... Olha, geralmente de 15 dias. 15 dias já entre elas, Em quanto tempo a vacina vai começar a fazer efeito? Uns 15 dias também. Então, Para a febre amarela, a gente fala que você tomou a vacina, daqui uns 10 dias o seu organismo já vai estar respondendo e ele já vai estar te protegendo, né? A grande maioria, em torno de 10 a 15 dias, você já vai começar a ter a proteção, né, daquela vacina. Agora, sabemos também que existem vacinas que são dadas em várias doses. Sim. Não é? E aí a pergunta vem também para a gente explicar. Eu tomei não, o colega aqui está perguntando, né, sobre a dose da vacina e não foi aplicada no intervalo adequado. Talvez ele tenha tomado e deveria tomar em 30 dias ou em 6 meses e aí não tomou. Como é que fica? Bom, deixa eu tentar até entender a pergunta, né? Porque o intervalo mínimo entre as vacinas é de 30 dias. Exemplo, duplo adulto, que a gente já falou da gestante, que é para o adulto, que é para o idoso. Então, ela tem um esquema de 3 doses para você ser protegido e depois da 3ª dose você vai tomar os reforços a cada 10 anos ou nas situações específicas que eu falei, a gente diminui para 5 anos. Então, se você tomou essa vacina com intervalo mínimo, né, de 30 dias, esta dose ela é válida. Então, eu considero essa dose válida. Se foi inferior a isso, aí eu vou desconsiderar esta dose e vou ter que aguardar novamente desta última dose que ele tomou naquele intervalo. Vou ter que dar 30 dias para eu estar fazendo... É como se começasse novamente. Mas tem uma coisa que muita gente também pergunta e tem dúvida. Eu tomei a minha vacina duplo adulto ou hepatite B, nossa, mas já faz tanto tempo. Vou ter que começar tudo de novo? Vamos supor, então, não. A de hepatite B são 3 doses. 3 doses não é também. Isso? E aí ela tomou a primeira, a segunda e aquela, que é a fatídica, 6 meses depois, não tomou. E aí? E aí ele esqueceu, não quis, né? Se você levar a caderneta de vacinação comprovando que você já tomou a primeira e a segunda dose, você vai fazer a última dose.
faço só a última dose. Só a última dose. É necessário fazer a sorologia, o anti-HBsAg, para ver se está reagente? Se estiver reagente, eu devo fazer a dose? Então, essa é uma pergunta agora... É sua pessoal. E eu acho que para os trabalhadores da saúde que estão assistindo. A indicação do programa não é que se faça a sorologia para todo mundo. Eles garantem que quem fez o esquema básico de 3 doses está protegido. Ok, mas no caso de... Então, mas a gente tem particularidades. Trabalhador da saúde que está lidando diariamente com, né, sangue, secreções contaminadas. Então, ele faz o esquema básico de 3 doses, ele dá 30 a 45 dias, ele pode fazer a sorologia e verificar se ele respondeu àquela vacinação. Se ele não respondeu, você repete novamente o esquema e dá mais os 30 dias, de 30 a 45 dias, repete a sorologia. Se, de repente, este profissional continua não reagente, né, que é menor de que 10.000 UI, né? Então ele continua, ele não faz mais nada, porque assim, ele é uma pessoa que não está respondendo àquela vacinação. Agora, eu posso até citar um caso particular meu, que eu tomei a vacina, as 3 doses da hepatite B, e fui fazer uma cirurgia depois de 10, sei lá, 15 anos, e a minha médica quis que eu tomasse a vacina da hepatite B. Eu falei, não precisa, mas está aqui dizendo que você não é reagente. Aí eu tomei a primeira dose, aí eu peguei, fiz a sorologia e ela subiu. Então, quer dizer, eu nem precisaria ter tomado. Estaria protegido. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito frequente sempre na campanha da gripe a gente escutar. Né? A vacina da gripe pode causar a gripe? Não. Não. Bom, Paulo, você deve saber que não. É impossível. Porque quando você fala da vacina, você não tem o vírus vivo ali dentro. Você tem uma partícula do vírus, é uma partícula viral. Não tem como esta vacina provocar a gripe. O que pode acontecer? A pessoa tomou hoje a vacina, né? Ou ela já tinha incubado o vírus da gripe, ou ela não teve o tempo de fazer, né, a sua proteção, ou de repente, como a gente sabe que nós temos vários tipos de vírus, né, que provoca a gripe, ela pode ter pego um outro que não está dentro da vacina. Né? A nossa vacina é trivalente, ela tem um leque que nos protege de 3, mas de repente pode ser um outro. Agora, não tem como a pessoa tomar a vacina e ficar gripada. Tomar vacina faz a minha imunidade aumentar? Olha, tomar vacina, ela faz com que você se proteja daquela doença a qual ela se propõe, específica, certo? Então, você vai estar protegido daquela doença. Quanto tempo após tomar uma vacina é possível engravidar sem risco? Acho que não tem nada que possa evitar, né? Pode engravidar... Pode. Será que esta pessoa está colocando por conta da sarampo, cachumba e rubéola? Porque nós tivemos uma campanha para evitar a síndrome da rubéola congênita. Pode ser. E talvez ela esteja perguntando, eu tomei esta vacina e engravidei, ou então eu tomei essa vacina, já estava grávida, não sabia. Isso vai trazer um risco ao meu bebê? Não. Nós fizemos estudos, tem estudos até publicados no site do CVE, mostrando um trabalho, mostrando dados, que assim, de todas essas gestantes, né, que tomaram a vacina nesse período que desconheciam da gravidez, nenhum feto apresentou qualquer tipo de problema. Beleza, Dionísio, eu acho que estamos encerrando mais um programa. Tá vendo? Você é tão ansiosa, estava aí nervosa e passamos aqui rapidamente. E aí eu pergunto para você apenas, e pergunto para que você possa dar a sua saudação final, se despedir, porque nós estamos encerrando esse programa. Bom, Paulo, eu estou falando de um tema que para mim é apaixonante, porque nós estamos falando de prevenção, né? A minha formação acadêmica, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre quis trabalhar com saúde pública. E o programa de imunização, para mim, é apaixonante, porque você faz, né, com que a população se proteja de doenças fatais.
Então, o recado que eu gostaria, né, de falar para as pessoas, principalmente para os trabalhadores, os auxiliares de enfermagem, que muitas vezes estão na linha de frente e estão passando, né, cada dia mais, vacinando a nossa população do município de São Paulo, que é muito grande. Então, quando você pensa numa campanha para o município, você não fala de 50 mil pessoas, você fala de milhões, né, 700 mil pessoas. Então, um volume muito grande. Então, eu quero falar para essas pessoas que estão desgastadas, né, no seu dia a dia, que o nosso trabalho não é infrutífero. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós vimos avanços e o dia a dia está nos mostrando isso. E a população, ela tem credibilidade no nosso programa, né, no que nós ofertamos a ela. Então, para quem está lá na ponta, que está se desgastando, e a gente sabe do desgaste, porque a gente participa junto, né, que saiba que é por uma causa muito nobre. Né? Você evitar que pessoas fiquem sequeladas, pessoas morram. Então, a gente está trabalhando num programa, você que é da saúde. Então, assim, a gente sabe que dá frutos. Com certeza. Né? Isso é positivo. E isso é muito positivo. Então, está dado o recado. Se a sua dúvida não foi respondida, você pode encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou ainda fazer pelo telefone 3044-2975 e nós então retransmitiremos o seu questionamento e eu tenho certeza que a Deronice vai ter o maior prazer de responder para vocês. Para vocês que ficam, até a próxima semana.